Muito bem, queridos rádio ouvintes, obrigado aí, está melhorando aqui a posição da nossa câmera, para que possamos aqui ter uma melhor visualização. Queridos, vamos ler um texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo número 3, versículos 31 ao 35. Tem como epígrafe a família de Jesus. Esse texto se pode também ler em Mateus capítulo 12, versículo 46 a 50 e Lucas capítulo 8, versículos 19 ao 21. Vamos ao nosso texto. Marcos capítulo número 3, se você estiver aí próximo a você um exemplar das Sagradas Escrituras, quiser compartilhar a leitura, é só nos acompanhar. O texto diz assim: Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. Verso 33. E ele lhe respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? Verso 34. E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Eu digo amém. Bendito seja Deus por esta preciosíssima leitura. Eu quero iniciar esta mensagem aqui fazendo só duas perguntas a você, querido rádio ouvinte, você amigo do Evangelho, você que é um cristão, você que é um crente em Jesus. Duas perguntas apenas, essas duas perguntas. A primeira é a seguinte: espiritualmente falando, você se sente como uma pessoa que pertence de fato à família de Jesus? Vou repetir a pergunta. Você se sente como uma pessoa, espiritualmente falando, claro, como uma pessoa que pertence à família do Senhor Jesus Cristo? Esta é a primeira pergunta que faço. A segunda pergunta que eu faço é a seguinte: será que Jesus apontou alguma condição, uma condição sine qua non, ou seja, a condição sem a qual alguém, para pertencer à sua família, deve ter alguma exigência da parte do Senhor Jesus? Vou repetir. Jesus apontou alguma condição para alguém poder pertencer à sua família? Ou será que ele não colocou nenhum ponto de vista? Será que ele não falou nada acerca disso? Pois muito bem, continue conosco, que certamente a palavra de Deus vai falar profundamente ao seu coração. Então a mensagem de hoje está baseada em Marcos capítulo 3, versículos 31 ao versículo 35. Então o tema da nossa mensagem de hoje é esta: a família de Jesus. Então nesse texto nós veremos que realmente pertencer à família de Jesus é algo muito além do que você pode pensar. Então trata-se de uma passagem reveladora, não é? Onde os seus familiares procuram se aproximar dele, ali naquela situação onde Jesus estava pregando e uma vasta multidão o acompanhando. Então você vai entender o sentido desse texto aqui. Primeiro ponto, eu gostaria de destacar aqui três fases nesta mensagem, ou três pontos importantes nessa mensagem. Primeiro, vamos falar acerca dos familiares de Jesus, depois a multidão de Jesus e no terceiro ponto, a sua verdadeira família. Acompanhe conosco, observando o que diz o verso 31, né? O texto neste versículo, apenas neste versículo. Primeiro, esse texto vai nos mostrar sobre a família de Jesus. Quem eram eles? O texto diz que Jesus mostra-nos que Jesus está pregando e ali de repente chegou ali pessoas da sua família. Chegou ali pessoas. O texto no versículo 31, se você quiser acompanhar, diz: Chegaram então seus irmãos e sua mãe. Seus irmãos e sua mãe. Observe, seus irmãos e sua mãe. E você pergunta, mas Jesus tinha irmão? Isso, será que não se refere a primos ou parentes? Não, de forma alguma. Por quê? Porque se de fato fossem pessoas do parentesco de Jesus, da família, os parentes de Jesus, certamente Mateus, não só Marcos, como Mateus e Lucas, não teriam omitido esta importante mensagem ou importante informação. O texto é muito claro quando diz: chegaram seus irmãos e sua mãe. E aí, onde é que a Bíblia diz que Jesus tinha irmãos? Em muitos textos, principalmente o texto de Mateus. Quando nós lemos Mateus capítulo 13, você verá versículo 55, o texto é bem claro quando mostra, até nomina os nomes dos irmãos de Jesus. Mateus capítulo 13, 55 está escrito assim: Não é este o filho do carpinteiro?
e não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então Jesus tinha na sua família irmãos, ele tinha 4 irmãos. Na verdade eram filho de Maria, claro, com José. E aí você fica pensando, pastor, mas até hoje me ensinaram que Maria, ela sempre foi virgem. Na verdade o que há é um dogma que foi criado, né, acerca da virgindade de Maria. Mas a Bíblia mostra que ela teve filhos. Ela teve filhos. É tanto que Mateus capítulo 1, versículo 25, vai nos mostrar que José a conheceu. Como é que nós podemos entender? Lendo Mateus capítulo 1, versículo 25. O texto diz, e não a conheceu até que deu à luz seu filho. Isto é, quando Maria tomou conhecimento, quando ela ficou grávida, concebida pelo Espírito Santo, José, como seu marido, não teve relações com ela. Claro. Mas o texto está nos mostrando assim, e não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Isto é, José não a procurou para acasalar com ela, para ter relações com ela, enquanto ela teve Jesus. Depois que ela teve Jesus, o texto mostra que não estão conosco os seus irmãos. Mateus 13,55 nomina os nomes dos irmãos de Jesus, Tiago, José, Simão e Judas. Claro, não é o Judas Iscariotes, graças a Deus que não é o Judas Iscariotes, tá certo? Mas José teve relações com Maria, sua esposa, óbvio, e ele, como um homem fiel, um homem crente em Deus, ele deveria cumprir com a sua finalidade de marido, isto é, procriar, ter filhos com Maria. Agora, ele respeitou o período da gravidez de Maria, com certeza. Mateus aqui foi muito feliz, expressou-se muito bem quando diz, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Essa questão de dogma da Imaculada Conceição, esse dogma que diz que Maria foi a questão da virgindade perpétua de Maria, isso não tem fundamentação bíblica. Não tem fundamentação bíblica. Muita gente, talvez o que eu vou dizer agora, você vai até se escandalizar. Mas Maria tornou-se impura. Pastor, que coisa é essa? Isso é um sacrilégio de forma nenhuma. Por quê? Porque Maria, como boa observadora da lei, ela teve que cumprir aquela purificação imposta pela lei. Então, ela teve que se purificar, depois que teve Jesus, se purificou. Por quê? Porque todo bom judeu, toda boa judia, quando ela tinha filhos, mulher, homem, ela tinha que se purificar. Passou tempos ali na sua purificação, para depois levar Jesus ao templo e ali ser dado o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos radiovintes, então a Bíblia nos mostra aqui os familiares de Jesus. Quem eram eles? Chegaram então seus irmãos e sua mãe. Jesus estava pregando. Mas o texto mostra que essa família de Jesus, essa família biológica, tá certo? Se bem que José era pai adotivo de Jesus, Jesus de fato era filho de Maria e também não filho biológico de José, mas filho de criação, não é? Ele foi filho adotivo de José. Por quê? Porque José não teve nenhuma união carnal com Maria para que Jesus nascesse. Porque Jesus foi fruto da ação do Espírito Santo. O Espírito do Senhor a cobriu e ela concebeu ali a criança chamada Jesus. Agora, enquanto Jesus estava ali, falando acerca do reino de Deus, pregando o Evangelho, a Bíblia vai nos mostrar que essa família de Jesus estavam de fora. E estando de fora, o texto diz, acompanhe, versículo 31, a parte B, e estando de fora, isto é, a família de Jesus estava ali, mas estava de fora. Você sabia que às vezes pessoas estão na igreja, mas o pensamento delas é sair da igreja? Estão ali às vezes no culto, mas de fato não estão dentro da igreja. A família de Jesus estava ali, próximo a Jesus, mas estavam do lado de fora. Deveriam ter acompanhado Jesus, como a multidão acompanhou Jesus, mas eles ficaram de fora. E o intuito deles não era ouvir Jesus, mas era tentar dissuadir Jesus do seu projeto, do seu ministério. Eles achavam que Jesus tinha ido longe demais, temos que barrar Jesus, ele já foi muito longe, ele está curando muita gente, o seu nome está sendo propagado, de repente, quem sabe, o nome de Jesus vai chegar até as autoridades judaicas, vão prender ele, então vamos conter Jesus. Amigo, ninguém consegue conter Jesus. Ninguém consegue conter Jesus. Nada para Jesus, a não ser o clamor de alguém que precise dele. Quem sabe nessa tarde
você faça como Bartimeu fez, como tantas outras pessoas. Senhor, tem misericórdia de mim, não aguento mais. Eu não tenho mais razão para viver. Alto lá. Jesus está te dando uma oportunidade nessa tarde para que você abra seu coração para Ele. Não deixe Jesus de fora. O texto vai nos dizer aqui, e mandaram nos chamar. A família de Jesus, além de estar fora do local de culto, ou fora do lugar desta reunião de Jesus com as pessoas, o texto diz ali que eles mandaram chamar Jesus. Olha, é como se dissesse: Jesus, pare o culto, pare o ensinamento, porque a sua família está lhe chamando. Mas você acha que Jesus vai deixar de pregar o Evangelho? Você acha que Jesus iria cessar de falar neste Deus Todo-Poderoso? De forma alguma. É como hoje, o mundo hostil ao Evangelho quer que a igreja fique em silêncio, quer que os crentes parem de pregar, mas em nome de Jesus, a igreja do Senhor está em marcha, e em marcha triunfal. Não iremos cessar de pregar nas redes sociais, na televisão, nas igrejas, nos pontos de pregações, nas feiras livres, em todos os lugares. Ninguém pode barrar a carreira, a marcha da igreja do Senhor, porque Jesus disse: as portas do inferno não hão de prevalecer sobre a minha igreja. Não irão prevalecer. Aí veremos agora o estado da multidão. O versículo 32 diz assim, mostra-nos que a multidão estava perto de Jesus. O verso 32 diz: e a multidão estava assentada ao redor dele. Veja só que incoerência. Enquanto a família de Jesus estava lá de fora da casa, tentando barrar Jesus, fazendo com que ali ele cessasse a sua pregação, a multidão estava ali sentada, ávida para ter conhecimento acerca do reino de Deus, e eles estavam ali assentados ao redor dele. Então, amigos, enquanto pessoas estão fora da igreja, há pessoas dentro da igreja, como eu, como você, que deseja cada vez mais conhecer mais esse Jesus que transforma as pessoas, que muda o caráter, o caráter para melhor. E o texto diz que Jesus ali deu oportunidade para aquelas pessoas falarem com ele. Porque Jesus era o tipo do ensinador que ele também permitia que seus alunos, seus ouvintes interagissem com ele. Isso é algo glorioso. Jesus não era aquele professor, aquele mestre que só falava e não dava oportunidade para os seus alunos arguírem com ele, perguntarem a ele, tirarem suas dúvidas. E naquele momento, quando Jesus está pregando, aí Jesus é interrompido, porque o texto diz: e disseram-lhe. E ali Jesus vai ser informado acerca dessas pessoas da sua família que o procuravam. O verso 32 diz: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram. Alguém disse a Jesus: Jesus, olha, tua família está aí, eles estão te procurando, eles mandaram te chamar, eles estão lhe procurando. E o texto vai nos mostrar, ainda que eles, além deles darem essa informação, mostram que eles estavam do lado de fora. E estão lá fora, eles estão lá fora. Mas você acha que Jesus iria cessar a sua ministração? De forma nenhuma. Mas pastor, será que Jesus não foi desleal com a sua família? Jesus não foi desrespeitoso? De forma nenhuma. Por isso que eu perguntei aqui se você de fato sente-se como uma pessoa pertencente à família de Jesus. E aqui Jesus vai trazer um profundo ensinamento. Observe o que diz o texto na sequência. Aí veremos a partir de agora a sua verdadeira família. O texto vai nos mostrar, no versículo 33, mostra-nos que Jesus deu essa atenção. Olha só, o texto diz: e ele lhe respondeu dizendo, isto é, Jesus foi arguído e agora ele responde, isto é, Jesus deu atenção àquelas pessoas que informaram que a sua família estava lá fora. O texto diz: e ele respondeu dizendo. Só que ele responde fazendo uma pergunta. O versículo 33, a parte B, diz: quem é minha mãe e meus irmãos? Jesus perguntou: quem é minha mãe e meus irmãos? Então ele faz uma pergunta. Só que logo após essa pergunta ele faz uma afirmação. O verso 34 diz: e olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, diz: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Logo em seguida, Jesus vai mostrar a condição para alguém pertencer à sua família. Isso é muito importante, porque tem muita gente que acha: não, eu não faço parte da família biológica de Jesus. Claro, como eu e você não fazemos parte. Mas espiritualmente falando, nós fazemos parte. Por quê? Observe o texto. Ele nos mostrou a condição. E ali eu fiz aquela pergunta: será que Jesus mostrou alguma condição para alguém pertencer à sua família? E agora o texto aqui
o verso 35 vai elucidar a pergunta. O texto diz que ele mostrou a condição: porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então Jesus está mostrando que a sua família espiritual, a sua mãe, os seus irmãos, são aquelas pessoas que procuram fazer a vontade de Deus. Aí eu pergunto a você, querido rádio ouvinte, você tem procurado fazer a vontade de Deus? Você, como crente em Jesus, tem procurado fazer a vontade de Deus? Não as suas próprias vontades, mas a vontade de Deus? Mas pastor, a vida é muito difícil, eu sei. A vida é muito difícil. Ah, vocês, pastor, mas eu venho de uma família tradicional e a minha família não vai me permitir que eu tome uma decisão e agora eu vou ser crente, rompendo com a velha tradição dos meus antepassados. Mas Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 37, amigo, a seguinte frase, o seguinte texto: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem amar o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Que prioridade você tem dado a Deus na sua vida, no seu coração? Que prioridade você tem dado a Jesus? Será que a sua família, ou a tradição familiar, os nomes de seus antepassados, a sua família, tantas e tantas famílias, poderíamos aqui colocar nomes e sobrenomes de família famosa, mas vamos evitar isso aqui por causa do tempo. Então, amigo, é preferível você romper com a família, se for o caso, com esse testemunho de pessoas que abandonaram até suas famílias para tomar a decisão por Jesus. E depois, essa pessoa aceitou Jesus, Jesus fez coisas extraordinárias na família, salvando depois toda a família. Você conhece também N exemplos, como eu conheço também, de pessoas que romperam com a tradição familiar, aceitaram a Jesus, e essas pessoas foram transformadas. Aí você diz, pastor, mas eu sei que a carga vai ser muito grande, a família vai ficar contra mim, mas não tem problema, Jesus também nos advertiu, para nós, cada um de nós, tomarmos as nossas dificuldades no dia a dia. Ele disse que não tomar sua cruz e seguir após mim não é digno de mim. Está em Mateus capítulo 10, versículo 38. Então Jesus previu, inclusive, que haveria conflitos familiares quando alguém faz a opção em segui-lo, em detrimento de uma opinião da família. Ele mesmo disse em Mateus 10, 35, já quase finalizando, porque eu vim por dissensão entre o homem com seu pai, ou entre o homem contra seu pai, ou o filho contra seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Então Jesus veio trazer dissensão. Mas a dissensão aqui eu explico. É nesse sentido, se você quer aceitar Cristo como seu Salvador e a sua família não quer, é preferível que haja esse problema, esse conflito na sua família, mas você faça a opção por Jesus. Porque isso é bíblico. A fé, a vida de fé, a vida de santidade, essa vida por aceitação a Jesus vai exigir de nós até que pessoas fiquem contra nós, até nossos familiares. A família de Jesus queria que ele parasse. Inclusive Maria estava nesse meio também. Se você pegar os melhores comentaristas e ler nesse texto, você há de convir que eles queriam barrar Jesus porque achavam que Jesus tinha ido longe demais na sua mensagem, ou nas suas prédicas, nas suas pregações. E eles queriam cessar Jesus. Mas Jesus jamais se dobrou aos desejos dos homens. E ele, aliás, só morreu porque, não que ele foi morto pelos homens porque os homens quiseram, mas ele, de bom grado, ele se permitiu ser morto para lhe salvar. E nessa tarde, querido rádio ouvinte, você abre o coração, aceite Jesus, pertença à família de Jesus, mesmo que isso venha a fazer com que você rompa com a sua tradição familiar. É preferível você estar em paz com Deus, em paz com Cristo, em paz com o Espírito Santo, do que dormir, mas não ter certeza de salvação. Esta é a mensagem para a sua reflexão. Que Deus lhe abençoe, em nome do Senhor. Amém.